Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Essas palavras estão aí na sequência, então, do capítulo 9 de Romanos, e o capítulo 9 nós vimos que basicamente o que o apóstolo Paulo quer tratar, ou trata, é de responder à seguinte indagação. Havia promessas na Escritura Sagrada a respeito da salvação de Israel. Se Jesus Cristo é o Messias e Israel, na sua maioria, como nação, tendo rejeitado a Jesus Cristo como Messias, como pode, então, as promessas de Deus do Antigo Testamento terem se cumprido? Será que as promessas falharam? E a resposta de Paulo no capítulo 9 é demonstrar, biblicamente, que nem todo de Israel é de fato israelita. Essa é exatamente uma das frases que ele cita no início do capítulo 9. E ele começa a demonstrar, então, que quando a palavra de Deus fala a respeito da salvação de Israel, ela não estava se referindo à salvação de cada indivíduo que é descendente físico de Abraão. Ela não estava se referindo à salvação de Israel como nação, mas à salvação do povo escolhido de Deus. Então ele entra com a doutrina bíblica da eleição para mostrar que aqueles que são povo de Deus de fato, Israel da promessa de fato, são aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação por misericórdia. Deus, na sua soberania, exercendo a sua misericórdia. E ele então conclui o capítulo 9 mostrando que, biblicamente, isso já estava assim, claramente anunciado. Isaías falou a respeito da salvação de um remanescente em Israel. Não de todo Israel, mas de um remanescente é que seria salvo. Está aí no final do capítulo 9. E, ao mesmo tempo, ele fala, então, da inclusão dos gentios como parte do povo de Deus, citando o profeta Isaías, que anunciava que aquele que não era povo, aquele que era reconhecido como desfavorecido, torna-se povo de Deus, tornam-se amados por Deus. E ele aplica isso ao fato de que pessoas fora de Israel recebem o Evangelho, creem no Senhor Jesus Cristo e tornam-se parte do povo de Deus. Então, basicamente, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai apresentar a doutrina da eleição para responder a essa questão que fora proposta. Mas, ele não apenas apresenta a doutrina da eleição, ele prossegue aqui o seu ensino, ainda tratando da incredulidade de Israel como nação, e ele, então, no capítulo de número 10, ele vai focar nisso, na incredulidade de Israel, na responsabilidade de Israel ao rejeitar Jesus Cristo, ao não crer. E é então aquele capítulo da Escritura Sagrada que é muito usado para evangelismo corretamente, porque é o capítulo que apela ao ser humano e à sua responsabilidade. É o texto da Bíblia onde nós vamos encontrar versículos como, por exemplo, o versículo de número 9. Se você olhar aí, Romanos 10 e 9, a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a pessoa é responsável. Se ela confessar Jesus como Senhor, se ela crer em Cristo, na salvação em Cristo, ressurreto, ela é salva. O texto também traz mais adiante aí, o versículo de número 13 desse capítulo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto fala da pregação, a partir do versículo de número 16. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, a realidade é que pessoas estão ouvindo a mensagem, no entanto estão rejeitando, estão respondendo com incredulidade. Então aqui no capítulo de número 10, a ênfase doutrinária agora do apóstolo Paulo é a incredulidade. Agora, não existe aqui uma separação completa entre o teor, o conteúdo que está sendo apresentado no capítulo 9, com o conteúdo que está sendo apresentado no capítulo 10. Se você observou na mensagem passada, no final do capítulo 9, já existe aí uma transição. Quando o apóstolo pergunta, e que diremos, pois? E ele então entra com algumas conclusões aí a partir do seu ensino nos versículos anteriores, ele vai também já apontar
para a realidade da responsabilidade humana, responsabilidade individual, no caso de Israel. Ele vai dizer aí, por exemplo, no versículo de número 32, assim, tropeçaram na pedra de tropeço. Então ele começa já a falar, né, da responsabilidade de Israel ao rejeitar Jesus Cristo e então serem culpados de tropeço, né, na pedra angular que Deus havia anunciado conforme as profecias do Antigo Testamento. Muito bem, então hoje nós vamos olhar aqui para esse capítulo 10 e nós vamos falar mais então aqui sobre esse deslize de Israel, sobre a responsabilidade de Israel e o deslize de Israel ao rejeitar o Messias, rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E basicamente o que nós vamos aqui procurar é aprender algumas lições a partir desse deslize, que são aqui então anunciadas, né, narradas pelo apóstolo Paulo. Dá uma olhada comigo então, Romanos 10, versículo 1. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo, então, declara aqui é o seu desejo e as suas orações pela salvação de Israel. Basicamente, o que ele está aqui anunciando é a prática de orar pela salvação de pessoas. E é interessante a gente pensar nisso aqui à luz desse contexto. Qual que é o contexto? As pessoas a quem Paulo se refere aqui, quando ele diz, no versículo de número 10, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, esse deles aqui é Israel, nação que rejeitou a Jesus Cristo. Aí no contexto, versículo de número 32, que tropeçaram, tá? Aqueles que procuraram estabelecer a sua própria justiça. Então, Paulo está falando aqui de um grupo de pessoas que essencialmente é marcado na sua vida espiritual por rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo, por rejeitar a pessoa de Jesus Cristo, por serem incrédulos a Jesus Cristo. E o que Paulo faz diante dessa situação? E isso aqui é muito prático, porque todo cristão conhece pessoas que já conheceu o Evangelho, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, compreenderam o Evangelho e responderam com rejeição. Assim como os judeus daquela época, dos quais Paulo está aqui tratando, que tropeçaram. Todo cristão tem essa experiência. Nós já tivemos oportunidade, talvez, de conhecer pessoas que tiveram a oportunidade de começar a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e pararam, e na prática rejeitaram. Quantos de nós já trouxemos pessoas à igreja ou viabilizamos um tempo de estudo bíblico, discipulado, e isso é feito 1, 2, 3 vezes e a pessoa começa a entender alguma coisa e logo ela rejeita aquilo e fala, não quero isso para a minha vida, né? Geralmente no nosso contexto, pessoas não têm uma rejeição assim veemente. Eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber de Cristo. As pessoas geralmente falam assim, né? Eu não quero isso agora, acho que não é o momento, eu preciso melhorar alguma coisa. Mais para frente, talvez, ou né, alguns compromissos estão me demandando esse tempo, eu não vou poder olhar essa questão, continuar nessa questão. Todos nós temos essa experiência. E essa é uma realidade presente até hoje no mundo. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos para as pessoas, mas existem pessoas que respondem com rejeição. E o que fazer diante disso? Oração por elas. Você percebeu aqui ao ler o texto que é isso que Paulo faz? Ele está tratando aqui dos judeus que tropeçaram na pedra de tropeço, que rejeitaram Jesus Cristo. E ele abre então o capítulo 10 dizendo assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo ora pela salvação dessas pessoas. Agora é importante você perceber que se Paulo ora pela salvação dessas pessoas é porque ele acreditava que Deus ouvia suas orações e ele poderia, assim, ser misericordioso e quebrantar o coração dessas pessoas. E a gente precisa fazer isso. Quarta-feira, diante do conteúdo do estudo bíblico que nós tratamos aqui, eu lembrei de várias pessoas que passaram por nossa igreja e que não estão mais firmes em Cristo. Doeu o coração. Mas lembrando de Romanos, o que a gente pode fazer por isso? O que Paulo fez por aquelas pessoas, ou fazia por aquelas pessoas, era orar constantemente por elas.
E é o que a gente deve fazer, irmãos, acreditar que Deus pode mudar sim corações, Ele pode transformar corações de pedra em carne, Ele pode levar pessoas que rejeitaram a Cristo a se quebrantarem e passarem a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a gente pode, então, levar ao nosso Deus súplicas constantes a favor da vida dessas pessoas, enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão, de algum modo, ainda abertas, mesmo que talvez indiferentes, mas não há ali uma rejeição, assim, contumaz, né, de dureza de coração profundo. A gente pode orar por essas pessoas, porque Deus pode trabalhar na vida dessas pessoas. A oração é viável nesses casos. Então a gente precisa aprender. Às vezes as pessoas misturam as coisas. Eu acho que o estudo de Romanos assim ajuda muito bem. Às vezes as pessoas misturam quais coisas, o que eu estou pensando aqui. Olha que bacana, o capítulo 9 revela para nós um Deus que é soberano na salvação, que escolhe pessoas para a salvação. Coisa maravilhosa isso. Então nós não precisamos, né, nos preocupar com a salvação das pessoas, pregar para as pessoas, ou mesmo orar pela salvação das pessoas, porque Deus é soberano. Isso é um desequilíbrio claro, né, totalmente desalinhado com aquilo que a gente lê nas páginas da Escritura de maneira muito simples. Muito simples. O apóstolo Paulo apresenta, ele é, né, o apóstolo da revelação bíblica da doutrina da eleição, aquele que com maior clareza discutiu disso. Ele logo na sequência fala do seu derramar em orações e súplicas em favor da conversão daqueles que estavam rejeitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, isso ensina para nós, traz uma lição preciosa, de que a gente precisa crer que Deus transforma corações e crer que entre aqueles que estão rejeitando o Evangelho ainda há ali pessoas que podem vir à salvação, talvez sejam eleitos de Deus. A palavra de Deus fala de doutrina da eleição, mas ela não diz, né, quem são os eleitos de Deus. Eles são conhecidos mediante a resposta pessoal deles ao Evangelho, ao arrependimento, à fé pessoal em Jesus Cristo, ao seu amor à pessoa de Cristo e ao seu apego à palavra de Jesus Cristo. É assim que nós conhecemos os eleitos. Então o que a gente tem que fazer é orar por essas pessoas, manter os nossos corações cheios de compaixão por elas e pregar oportunamente por elas. Quem sabe, em resposta às nossas orações, Deus abre uma nova oportunidade, desperta o coração com sede, com quebrantamento, e que nós estejamos prontos a proclamar o Evangelho para essas pessoas. Eu estava lendo, eu anotei isso alguns meses atrás, e eu não anotei de onde eu peguei isso, mas é uma das minhas leituras que eu fiz para pregar em Romanos, e alguém disse assim: se sua teologia desligou sua compaixão, sua teologia é muito ruim. O apóstolo Paulo manifesta que nesse versículo, né, mais uma vez, ele já havia anunciado isso nos versículos iniciais aí do capítulo 9, ele fala que tinha grande tristeza e incessante dor no coração por causa da condição espiritual dos israelitas que rejeitaram a Cristo. E ele aqui mais uma vez demonstra que há no seu coração, né, profunda compaixão pela condição espiritual das pessoas. Esse é o sentimento correto. E o verdadeiro entendimento das verdades da Escritura, que exalta a Deus e exalta o Evangelho, ele também produz essa compaixão pelas almas, esse senso de desespero, de preocupação com o fim que essas pessoas terão diante de Deus, se não se arrependerem, se permanecerem rejeitando Jesus Cristo. Eu queria que isso ficasse assim bem assinalado para a nossa congregação. Nós somos uma congregação, né, que se identifica teologicamente com as doutrinas da Reforma, com os 5 pontos do calvinismo, mas isso de modo nenhum deve abalar a nossa percepção da necessidade espiritual das pessoas, do quanto elas carecem da graça, de que se ainda não responderam a Cristo é porque continuam escravas dos seus pecados e precisam de libertação, que a gente precisa orar e oportunamente pregar para elas e anunciar para elas o único evangelho que é poder de Deus para libertá-las de verdade, que é Cristo. Que Deus nos guarde, Deus. Mas tem uma segunda lição que nós aprendemos aqui a partir do deslize de Israel. Versículo de número 2, Paulo vai dizer assim: porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo, esse termo significa um grande cuidado, a descrição de uma preocupação e de ações que uma pessoa realiza, né, para com algo ou para com alguém que ela
valoriza, né, que ela reconhece a importância e valor. E no campo da religião, então, o zelo tem a ver com aquilo que a gente se reconhece como certo, como verdadeiro, como a verdade. E ele se traduz em esforços para fazer com que essa verdade ela seja difundida, ela seja anunciada, para que a verdade ali, aquilo que se entende como verdade, seja defendido. Isso é zelo. E aqui, então, Paulo vai dizer a respeito dos israelitas que até então estavam rejeitando a Jesus Cristo. Ele diz, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo vai fazer aqui uma confirmação a respeito, né, dessa dedicação, desse grande cuidado que essas pessoas tinham por Deus. Eram pessoas que se esforçavam para defender aquilo que acreditavam que era o correto. E por que Paulo fala isso? Eu dou testemunho, porque ele próprio viveu isso. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de alguma coisa na Bíblia. Abre sua Bíblia aí agora em Atos 21. Então, o texto diz aqui mais um detalhe a respeito deles. Diz assim, todos são zelosos da lei. Essa era uma característica do povo de Israel, zelosos com a lei. O que isso quer dizer? Eles olhavam para a lei, para a Bíblia e diziam, aqui está a verdade de Deus, a revelação de Deus, e nós vamos defender isso, seja o que for, custe o que custar. Essa é a palavra de Deus. Então, o zelo para com Deus, né, é você cuidar desta palavra, você promovê-la, você defendê-la a qualquer custo que seja. Dê uma olhada no capítulo 22 agora. Paulo vai falar agora de si, aqui, Lucas registra, né, o testemunho de Paulo sobre ele mesmo. Atos 22 diz assim, versículo 1, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então observe que Paulo dá aqui um testemunho de si, e não somente de si mesmo, mas também daquelas pessoas que estavam lhe acusando. E ele diz assim, né, eu fui zeloso, eu vivi aqui por um tempo nessa prática religiosa, sendo zeloso para com Deus, né, e para com a lei, assim como vocês são nos dias de hoje. Eram de fato pessoas assim, profundamente dedicadas ao Senhor e reconheciam a palavra de Deus, a lei revelada, como o meio, né, mais importante de cuidar disso, de tratar dos interesses de Deus nesse mundo, de cuidar dos caminhos de Deus apresentados aos homens aqui nesse mundo. Então Paulo era um exemplo desse zelo antes de converter, mas era um zelo que falhava, pois não entregava a eles a confiança em Cristo, né, mas assim aguardar suas tradições. Vai comigo em Gálatas capítulo 1. Eu quero que você veja aqui mais uma vez o apóstolo Paulo falando desse zelo por Deus. Gálatas 1,14, Paulo diz assim, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E observe como ele descreve aqui, né, esse zelo era um zelo pela tradição dos pais. Então, havia essa realidade de que esse zelo, ele era vivenciado ou canalizado de uma maneira pecaminosa, de modo a aumentar a culpa desse povo diante de Deus, porque ele voltava o coração dessas pessoas para a tradição construída ao longo dos séculos ali do judaísmo, e perdiam com isso Jesus Cristo. E quando o Messias veio ao mundo, eles não puderam reconhecer o Messias, porque eles estavam ali olhando apenas para a tradição, né, que eles receberam dos pais. Esse zelo, então, ele consistia em que, na prática, o apóstolo Paulo resumiu isso com uma frase em Romanos 9:31. Consistia em buscar a lei, em buscar viver a lei, a letra, a rigor, para trazer justiça pessoal. Ele diz assim, Romanos 9:31, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Nós estudamos isso no ano passado. O que Israel fez? Eu tenho aqui a Bíblia, a revelação de Deus, os mandamentos de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar viver cada um deles, conformar minha vida externamente
a todas essas coisas aqui, sejam as morais, sejam as cerimoniais, para que eu possa ser justo diante de Deus. E então Paulo vai dizer que eles não chegaram a atingir essa lei, vocês não alcançaram a perfeição, a justiça plena, vivendo dessa maneira. Por conseguinte, eles rejeitaram a justiça de Deus. Olha o versículo de número 32 de Romanos 9. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Então, o que eles acabaram fazendo para si? Um caminho de salvação por obras, e tropeçaram na pedra de tropeço que nós vimos a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, foi apresentado a eles como o Salvador, aquele que cumpre a lei por eles, que faz justiça pelos pecados deles. Eles rejeitaram, né, por causa desse zelo pela lei, pela tradição. Não, nós vamos viver, aplicar isso e agradar a Deus da maneira, né, como nós podemos vivenciar essas coisas. Então esse é o problema do zelo. Agora eu quero que você volte aí no capítulo 10 e eu quero que você veja que o zelo em si não é uma coisa ruim. O problema é aquilo que ele está atrelado. Paulo diz aí no versículo de número 2, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Ele fala isso como uma coisa positiva, uma coisa louvável, né? O zelo por Deus. Mas qual que é o problema? Ele aponta também no versículo, ele diz assim, porém não com entendimento. O zelo está relacionado ao conhecimento. Eu já disse aqui que tem a ver com o que a pessoa acredita ser a verdade. Então tem a ver com o conhecimento. Se ele está atrelado com a verdade de fato, com o conhecimento real, então o zelo é uma coisa abençoada. A palavra de Deus, inclusive, vai, por exemplo, elogiar a postura zelosa de homens como Finéias, no Antigo Testamento, que, movido pelo zelo ao Senhor, trouxe juízo sobre pessoas que entraram em grandes pecados contra Deus ali no período do Êxodo. O zelo que é orientado por conhecimento verdadeiro, ele é louvável, ele é abençoado. Mas o zelo, quando ele é mal informado, ele é também, então, mal direcionado e produz uma conduta danosa, desastrosa. E esse é o problema do zelo dos israelitas. Ele era um zelo mal orientado. Paulo fala aí no versículo de número 2, porém, não com entendimento, ou seja, um zelo que é fundamentado na ignorância, um zelo que é baseado em ideias erradas, em crenças erradas. Atos capítulo 22. O apóstolo Paulo, lá no versículo de número 3, ele termina dizendo, né, já li esse texto, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois nos dias de hoje. Aí no versículo 4 ele diz assim, explicando o seu zelo, como que o seu zelo se demonstrava, ele diz assim, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. E aí você vai lembrar aqui de quem foi Paulo. Volta aí no capítulo 9 de Atos, da conversão de Paulo. Paulo foi um praticante do judaísmo estrito, do farisaísmo. E ele foi um homem assim tão veemente nas suas crenças, na sua conduta, que ele se tornou assim um perseguidor da igreja. Alguém que estava disposto a prender, aprisionar pessoas por causa da sua fé em Jesus Cristo, e estava disposto até mesmo a ver a morte dessas pessoas que criam em Jesus Cristo. Capítulo 8 de Atos, nós vamos ler aí a respeito da morte, né, de Estevão, e Saulo estava ali presente naquela ocasião. O texto vai nos dizer aí no capítulo 9, assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Eu quero que você perceba aqui a conduta zelosa de Saulo, como ela era danosa. O que a Bíblia está aqui dizendo é que havia no seu coração aqui ódio contra aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Olha que coisa. Parece para nós assim algo assim fanático, né? Extremismo, radicalismo. Mas o zelo sem entendimento, ele tende a promover rapidamente o desequilíbrio, o radicalismo. E é isso que aconteceu na vida de Paulo. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte. Olha que o furor dele contra pessoas que pregavam Jesus Cristo.
A Bíblia diz que ele perde, né, cartas a fim de que se achasse alguém do caminho, ou seja, eu vou caçar esse tipo de pessoa, eu preciso de autorização, né, de autoridades, porque eu quero caçar as pessoas que estão anunciando que o nosso Messias tão esperado é esse Jesus de Nazaré. Olha a conduta desse homem. Talvez você nunca se imaginou assim, caçando pessoas por causa de ideias religiosas, mas o zelo mal entendido, né, mal informado, ele leva pessoas a desequilíbrios. Talvez você não conheça ou não se reconheça agindo dessa maneira, mas quanto a pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas talvez você já, né, participou ou contemplou a ideia de caçar alguém que está entendendo doutrinas bíblicas e práticas bíblicas diferentes de você, que está divergindo doutrinariamente de você. A gente precisa tomar cuidado com isso. E quando isso acontece, nós estamos lidando com casos de zelo sem entendimento, mal informado. O texto que nos diz aí, no capítulo 9 de Atos, ficou impressionado. Isso aqui eu tenho agora ouvido, né, leituras de Atos, porque eu estou pensando, talvez, para frente aí, pregar Atos. Mas me chamou a atenção isso aqui, o texto diz assim homens como mulheres. Olha como esse homem era implacável. Homens como mulheres, levar presos. Não era apenas assim quem estava pregando, promovendo, anunciando, os líderes das igrejas cristãs, mas era assim, qualquer indivíduo, cidadão comum, seja ele homem ou mulher, tem ele filhos, responsabilidade com casa, com cuidar de pessoas ou não. Mas não importa, se está anunciando a Cristo, ele procurava nessas pessoas para levá-las à prisão. E a gente precisa entender isso, irmãos, e nos alertarmos contra isso. Há uma tendência ao fanatismo quando nós erramos no entendimento das coisas. E a gente começar a ser rigoroso demais, e a ser intolerante demais, e a caçarmos pessoas que não estão, né, participando das mesmas práticas que nós. Acusá-las, difamá-las, promover o seu mal, agir com crueldade contra elas. Infelizmente, essas coisas acontecem no meio religioso. E o equilíbrio é Cristo. É o entendimento de Cristo, da verdade de Cristo, é que produz compaixão verdadeira no coração. Até o cristianismo, quando se distanciou de Cristo, se tornou a religião da cristandade, onde pessoas eram forçadas a se converter e serem batizadas. Nós sabemos a história aqui da colonização da América Latina. Nada mais longe daquilo que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo ensinou: ide e pregar. Não recebeu? Bate os pés, vai até outra pessoa, mas, como Paulo mostra aqui, continua orando pela salvação dele. Isso é verdadeiro cristianismo. Jesus não forçou ninguém a crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Mas Deus pediu corações para que pessoas fizessem isso, né, em arrependimento e cheias de gratidão a Ele, obedecendo ao Evangelho com alegria. É assim que a verdade do Evangelho deve avançar. Então o zelo precisa ser dirigido com base no conhecimento da verdade. Agora isso implica em busca de uma necessidade, né, de alcançar esse conhecimento. E aqui vale então um alerta. A Bíblia, ela ensina com clareza que a gente deve buscar a verdade. A Bíblia diz que nós devemos pedir pela verdade. Provérbios fala que nós devemos ansiar e nos esforçar pela sabedoria, pela verdade. E a gente precisa tomar cuidado com aqueles movimentos ou ideias que vêm até nós e dizem assim: olha, aqui está a verdade e você não procure fora. Ouça que você está sendo orientado, aquilo que você está sendo informado aqui, mas não questione, não tenha dúvidas, não vá comparar, não vai fazer aí uma busca sobre a história, o plano de fundo histórico. Porque esse tipo de atitude é uma atitude que é voltada para manter a pessoa dentro de um determinado entendimento que, via de regra, é um entendimento equivocado que vai gerar um zelo errado, um fanatismo desequilibrado e uma rejeição a Jesus Cristo. A gente precisa compreender a verdade, buscar a verdade, estudar, orar pela verdade. E essa é uma questão que o cristão precisa fazer. A gente precisa desafiar a nós mesmos. Na verdade, desconfie de você mesmo se você não deseja conhecer profundamente a verdade e ir desvendando o que a Bíblia Sagrada ensina. Pode ser que aí esteja uma incredulidade disfarçada de segurança.
Desconfie de você mesmo, se há na sua mente uma espécie de bloqueio. Não, eu não vou me mergulhar no ensino da palavra, na comparação, no aprendizado, no entendimento, na avaliação bíblica. Desconfie de você mesmo. Porque a gente precisa encontrar a verdade e ser firme na verdade, e zelosos na verdade. Desconfie de pessoas também que te impedem de questionar, e testar e buscar a verdade. A maioria dos movimentos religiosos, eles são assim. Não, aqui está a verdade. Nesta revista aqui está a verdade. Nesta revelação, neste profeta aqui está a verdade. Nós é que sabemos orientar e encaminhar. Aqui estão vídeos exclusivos. Você não assiste vídeos de outras pessoas. Não procure outras pregações. Não pesquise outros textos bíblicos. Você aceita isso que está sendo dito aqui a você. Aqui está a nossa Bíblia, uma Bíblia exclusiva. Essa Bíblia não contém erros, as outras Bíblias contêm erros. Quando você se depara com esse tipo de postura e de condução de vida espiritual, tenha certeza, você está sendo canalizado para o erro, para a mentira, para o engano. E você tende, ao abraçar isso, a rapidamente se tornar alguém radical e fanático. Então a gente precisa entender isso. O zelo, ele precisa ser bem orientado. E a gente tem isso na nossa vida assim de monte. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Nós vivemos numa sociedade onde muitas das pessoas com quem a gente interage professam catolicismo e são resistentes ao Evangelho de Jesus Cristo por causa de zelo pelo catolicismo. Muitas. E elas vão dizer assim, olha, não vou dar ouvidos ao que você está dizendo, não vou à sua igreja, eu não vou fazer esse estudo bíblico, porque eu já sou católico, eu tenho essa tradição da minha família, nós somos católicos, meu filho é católico, vai continuar católico o resto da vida. Tradição familiar. E tem um zelo por aquilo baseado numa coisa errada. Tradição familiar sustenta a verdade. As pessoas defendem a veneração de imagens. Não, isso aqui não é adoração, nós apenas veneramos a imagem, mas faz orações a ela, fazem oferendas a ela, fazem petições, faz tudo que deveria fazer com Deus e não faz. Esses dias aqui no Fight eu fui virar o carro em determinado lugar onde tem uma imagem, um ídolo católico romano, e quando eu dei ré assim, aí tinha uma pessoa na rua ajoelhada, eu senti muito mal com aquilo. As pessoas dizem, não é adoração. Prostrar-se diante de alguma coisa é adoração. E as pessoas se apegam a essas coisas e falam assim, não, mas eu sempre criei nisso, isso não tem problema. E tantos elementos onde as pessoas são zelosas, assim, você vai assim, pregar para as pessoas e elas vão falar assim, não fala de Maria. E fazem orações e sustentam ali a sua crença na mediação de Maria. Não, tenho fé em Maria, com Maria vai dar tudo bem, Maria isso, Maria aquilo. As pessoas têm a ideia da salvação por pertencimento. Não, eu fui batizado desde pequenininho, lá na igreja tal, pelo padre tal, eu pertenço a essa igreja. Gente, nada disso é sustento, é fundamento da verdade. A verdade é Cristo. Ou então, reconhece que está rejeitando a Bíblia. Nós estamos aí num período de tradições, a quaresma, as pessoas fazem jejuns, antigamente eram mais rigorosos, eram longos dias, agora virou quase só um jejum de uma semana, de algumas coisas. As vãs repetições, nas orações, a ideia de fazer sacrifícios, não, mas eu vou acordar de madrugada, que eu vou fazer um rosário, não sei o quê, como se Deus não se agradasse dessas coisas. A submissão à autoridade humana e não à Escritura. O Papa disso, o Papa aquilo, o Papa falou isso. Gente, nada disso traz a verdade. Então não adianta ter zelo para com o movimento religioso, para com a prática religiosa que esteja baseada em coisas assim. E Cristo e o Filho de Deus que veio ao mundo e ensinou coisas totalmente contrárias a essas para a nossa fé, para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Deus. Pessoas são zelosas, por exemplo, na guarda do sábado.
Os adventistas são zelosos na guarda do sábado, têm zelo por restrições alimentares, zelo pelas revelações de Ellen White. São zelos sem entendimento. É tão inútil, né, quanto era a manutenção de circuncisão, né, e a manutenção da guarda do sábado e a dedicação a dietas e jejuns que os judeus faziam no seu zelo a Deus no período de Jesus. Tão inútil quanto isso. No fim, essas coisas produziram para eles a rejeição de Jesus Cristo e sua mensagem. E assim acontece com os adventistas. O zelo para com essas coisas promove que essas pessoas, na prática, rejeitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e abracem, né, um caminho de salvação por obras, um apego a cumprir determinados dias, a sustentar determinadas dietas, e assim as suas consciências são falsamente iludidas de que estão bem com Deus. De que adianta isso? Zelo sem entendimento. O Espiritismo, né, promove um zelo nas boas obras. Pessoas que são assim, dedicadas ao Espiritismo, elas são assim, zelosas em boas obras, em realizar obras de misericórdia, em fazer o bem, em ajudar pessoas com roupas, com alimentação, em promover cursos no centro espírita de capacitação profissional para que uma pessoa pobre possa ter uma oportunidade maior e melhor, e etc. Zelo em conhecimento, né? Leem livros e mais livros, especialmente assim, com a ideia de que estão tendo um acesso a uma revelação assim, escondida, né? Um conhecimento extraordinário que foi mediado através de espíritos e etc. Zelo sem entendimento. Essas boas obras são tão inúteis quanto o zelo dos judeus em darem suas esmolas. Lembra que Jesus confronta isso? Eles eram zelosos em dar suas esmolas. Eles eram zelosos na busca por revelações extrabíblicas. Gostavam de consultar os talmudes, os rabinos antigos e aquelas mensagens que estão além da Bíblia, né, o livro de Enoque, etc. E o Novo Testamento reprova isso, chama de fábulas judaicas, e diz assim, a igreja e os cristãos não devem andar atrás disso. O zelo dos espíritas os leva para o mesmo erro. O mesmo erro. Zelo sem entendimento e produz condenação. Os testemunhos de Jeová, eles têm um zelo em difundir ali sua própria Bíblia. Eles têm uma Bíblia própria, com uma tradução própria, que vem sendo ao longo das décadas adaptadas, né, às suas doutrinas. E toda vez que a gente vai lá e usa os textos da Bíblia para confrontar aquilo que eles pregam, né, daí a pouco passam uns 10, 15 anos, eles fazem uma nova edição e eles dão um ajustezinho naqueles textos. Então eles têm um zelo em difundir sua própria Bíblia, em falar, né, do amor de Deus e de uma esperança, de um paraíso aqui nessa terra, um zelo em difundir um Deus unipessoal, um zelo em falar, né, das doutrinas ali, das publicações da Sentinela do Despertar. Mas é um zelo sem entendimento, tão inútil quanto os judeus que erraram ao negar a ressurreição de Jesus Cristo. Tão inútil quanto os judeus que erraram por não conhecer as Escrituras. E esse é um povo que não conhece as Escrituras. Jesus falou ali em Mateus, naquela ocasião que os saduceus, que era uma vertente religiosa, o confrontou, e ele, sobre a ressurreição, se há vida após a morte, se há ressurreição de fato, Jesus falou com eles assim, vocês erram por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Como assim? Eles não conheciam a Escritura, eles tinham a Escritura na mão. É a mesma coisa hoje, esse pessoal tentando difundir sua própria tradução bíblica que adequa às suas ideias, eles não conhecem as Escrituras e eles erram porque não conhecem a Escritura. Não conhece o poder de Deus, é um zelo inútil. Sabe outro modo de ser zeloso inutilmente? É o moralismo irreligioso. Tem quantas pessoas hoje no nosso mundo que estão vivendo baseado assim, num zelo, uma dedicação em manter uma conduta pessoal digna, em que eles gostam e amam, né, serem reconhecidos como pessoas direitas, honestas, trabalhadoras, simples, que não perturbam os outros, que no fim de semana vai para o pesque pague, não fica na cidade enchendo a paciência dos outros, vai para sua chácara, né, não fica enchendo a paciência dos outros, faz suas coisas lá. Zelo sem entendimento. E daí esse moralismo? E daí? Um dia você vai estar diante de Deus, o seu Criador. Qual é o destino da sua alma? Você por acaso é santo? Não. Ao contrário, esse modo de viver demonstra um egoísmo, uma indiferença completa para com Deus. É o pecado que Paulo denuncia em Romanos capítulo 1. Negar, reconhecer a Deus.
e dar a Ele glória. Jesus confrontou esse tipo de coisa, lembra? Um homem que chegou perto do Senhor Jesus Cristo, Jesus perguntou, sabe os mandamentos? Ele disse assim, tudo isso tenho praticado desde a minha infância. E Jesus vai direcioná-lo com o entendimento para ele perceber o seu pecado e a sua necessidade de perdão de Jesus. Essas pessoas precisam disso. Mas enquanto elas mantiverem-se nessa condição de um entendimento errado, elas permanecerão vítimas da sua moralidade e com um zelo que vai trazer danos a ela. Mas isso está também no meio chamado evangélico. Meio chamado evangélico, que nós já estamos colhendo frutos, né, da ausência do verdadeiro evangelho nesse meio. Onde nós encontramos pessoas que se tornaram zelosos em dar seus dízimos a igrejas evangélicas, são zelosos em ouvir música gospel. Agora o seu evangelho só escuta música gospel. Zelosos em ouvir músicas gospel, zelosos em participar de campanhas, vigílias e jejuns, zelosos em buscar um místico através de experiências, né, induzidas. Não, vamos lá no monte, vamos num retiro, vai acontecer isso, você vai na salinha escura assim, alguém vai falar com você dessa maneira, né? Você deve agir dessa maneira, você vai receber línguas, repete dessa forma, faz desse jeito. O propósito, tantos dias de propósito, agora estou buscando propósito para isso, propósito para aquilo. E pessoas que permanecem sem salvação e acabam cansados de religião, percebem-se vazios. Quanto a gente está vendo disso? Pessoas que estão cansadas, falam assim, fui evangélico. Percebe-se, chega um momento, percebe-se vazio. E vão assim, se aprofundando nessas buscas e práticas, porque essa percepção do vazio faz com que a pessoa busque mais. E ela se afronha mais e mais nessas experiências, mas tudo isso é um zelo sem entendimento. É tão inútil quanto aquelas práticas judaicas de jejum que Isaías reprova. Deus, mas nós clamamos, nós jejuamos, e você não faz isso, não faz aquilo. Deus pergunta, é isso que eu estou pedindo de vocês? Esse é o jejum que eu quero. Tão inútil quanto isso. Pessoas que estão preocupadas, né, com a oração nas praças, não, que eu estou no propósito de Deus, né, e colocam na internet, e anunciam na igreja, dá testemunho, né, que está ali se alimentando, né, da visualização pública, os sacrifícios. Não, porque eu fiquei tantos dias de jejum, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui no monte, eu fiz aquele negócio de madrugada, etc. Mas no fim das contas, elas ignoram o pecado, ignoram o verdadeiro conhecimento de Deus, ignoram a eternidade. São pessoas geralmente preocupadas com o que Deus pode fazer por elas aqui, nesse mundo. Ignoram Cristo e sua obra, permanecem esvaziados da verdadeira palavra de Deus. São zelos sem entendimento. E esse zelo pode gerar uma incredulidade obstinada, como aconteceu com Israel. A ponto de o verdadeiro evangelho ser apresentado, Cristo ser anunciado, o Messias ser colocado diante da pessoa e ela fala, não, eu me apego às minhas esmolas, eu me apego às minhas experiências, eu me apego aos meus propósitos, eu me apego à minha Bíblia, que é traduzida diferente, ela tem a verdade. Eu me apego à promessa de um paraíso aqui na terra, porque o céu já encheu. Eu me apego à guarda do sábado, se eu fizer isso fielmente até o fim, eu vou estar salvo. Eu me apego ao batismo, eu pertenço à igreja, fui batizado pelo vigário e tal. Eu me apego. Todo esse zelo gera uma incredulidade obstinada. E pode gerar até ausência de compaixão e crueldade para com as pessoas. Às vezes as pessoas são rudes e cruéis com quem prega o evangelho para elas, testemunha a elas. Agora eu quero que você observe que Paulo não discute a autenticidade desse povo, do zelo deles por Deus. O que ele confronta é a falta de conhecimento, a ausência deles da concepção real das coisas, da verdade espiritual. É isso que ele confronta aqui. Mas tem uma terceira coisa que eu quero que você observe comigo nesse texto, uma terceira lição. Do deslize de Israel, nós aprendemos não só que devemos orar por aqueles que estão incrédulos, ter compaixão por eles, crer na possibilidade de salvação ainda deles. No deslize de Israel, nós aprendemos não apenas que o zelo sem entendimento ele é perigosíssimo, ele pode gerar incredulidade obstinada, ele pode
né, conduzir as pessoas a uma conduta assim, cruel, uma conduta radical contra pessoas. Mas o deslize de Israel mostra para nós com muita clareza que a única coisa que salva o ser humano é Jesus Cristo. A única coisa, uma única pessoa. E é isso que Paulo vai apresentar no versículo 3 e 4 de novo, que é o que ele já vem ensinando ao longo dos capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de Romanos. Mas olha o versículo 3 e 4 de novo, ele diz assim sobre Israel: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o único caminho para a salvação, por isso que Jesus anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a justiça nossa. E Paulo então fala aqui, né, nesses 2 versículos, expondo mais uma vez a falha de Israel de modo pontual. Ele diz aqui no versículo 3 que Israel falhou ao ignorar a justiça de Deus. Versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Olha que coisa, eles tinham a Bíblia, a palavra de Deus, mas eles não entenderam que Deus anunciava, que faria, que proporcionaria uma justiça para o ser humano pecador que não possui justiça própria. E eles desconheceram isso, eles falharam em ao ignorar a justiça de Deus. Mas não somente isso, eles falharam também ao procurar estabelecer sua própria justiça. Quando você ignora Cristo, que é a justiça que Deus propôs, então você tem que começar a fazer um caminho de justiça para você, e é isso que eles propuseram. Olha o versículo 3, ele diz ainda assim, e procurando estabelecer a sua própria justiça. Olha a gravidade das coisas. Se uma pessoa rejeita Cristo e o Evangelho, ela vai para um caminho de perdição, não tem jeito. Porque Cristo é a justiça de Deus. Se ela ignora Cristo, rejeita Cristo, então ela vai começar a propor para si um outro caminho que não seja Jesus Cristo para sua salvação. Para ser justo, para perceber-se justo, para tentar chegar numa condição de pureza, né, de aceitação diante de Deus. É loucura, mas é isso que o ser humano faz, é isso que Israel fez e é o que as pessoas continuam fazendo hoje quando rejeitam Jesus Cristo. Toda pessoa que rejeita Jesus Cristo, mas que está preocupada com a sua apresentação diante de Deus, ela tem um caminho de salvação por obras. Ela está apegada a uma tradição religiosa, ela confia nas suas obras de misericórdia, ela acha que a sua conduta moral vai dar a ela aprovação no final. Toda pessoa. E Israel falhou ao procurar estabelecer a sua própria justiça. Israel falhou ao rejeitar e reconhecer a justiça de Deus. Versículo de número 3, ele diz aí, então, assim, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que aconteceu? Eles não sujeitaram, não obedeceram. Quando o Messias veio, o que eles fizeram? Não aceitamos a Cristo. Crucificam. Quando o Evangelho era pregado a eles, o que eles faziam? Não aceitam ele. Não creem que esse Jesus seja o Messias. Rejeitar, não se sujeitaram a que vem de Deus. Israel falhou ao rejeitar Jesus Cristo, que é a única justiça. Olha o versículo de número 4, ele diz assim, explicando aí, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. E aqui esse versículo ele é extremamente debatido entre os estudiosos do Novo Testamento, do livro de Romanos. Algumas pessoas entendem, explicam que o fim aqui tem a ver com o objetivo. Outras pessoas vão trabalhar e argumentar-se muito, que o fim aqui tem a ver com o cumprimento. Jesus cumpriu a lei, ou Jesus é a realização da lei. A lei aponta para Cristo, ela chega até Jesus Cristo. Mas me parece, irmãos, que ambos os sentidos aqui se adequam ao texto. Eu entendo que Paulo está falando das duas coisas aqui. O fim da lei é Cristo, ou seja, Cristo é o objetivo da lei. Por quê? Porque ele diz na sequência assim, de todo aquele que crê. Ou seja, a lei, ela leva a crer no Messias. Esse era o propósito. O sentido da lei apontava necessariamente para Cristo. O que a lei fazia é mostrar que o homem necessitava do Messias, do Salvador prometido, de um substituto. Ele precisava que o Filho de Deus viesse ao mundo para salvá-lo. Então o objetivo da lei era mostrar isso. Jesus Cristo, olha, vai até ele. E o apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer que a lei nos serviu de aio, né, de um professor para nos conduzir a Cristo, ao mostrar a nossa necessidade. Olha, Deus é santo e justo. Você tem que ser santo e justo para conviver com ele, para ser aceito por ele. Eu não sou. A lei mostra que eu não sou, então eu preciso de Cristo. A lei nos conduz a Cristo, esse é o seu objetivo. Mas não apenas isso.
ela é também o cumprimento, a realização da própria justiça que nós precisamos. Cristo é a justiça da lei. Nós já aprendemos aqui em Romanos capítulo 6, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei por nós. Jesus Cristo veio ao mundo, e o Novo Testamento, os evangelhos mostram muito claramente esse pensamento na mente do nosso Senhor, na necessidade do seu ministério. Cumpre-se que eu realize toda a justiça. Ele disse isso a João Batista. No Evangelho de João, Jesus o tempo todo é apresentado como aquele que é obediente ao Pai, que não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, ou seja, para cumprir a justiça, aquilo que é agradável a Deus Pai. Então, Cristo é aquele que cumpre a lei. Ele veio ao mundo e ele realizou por nós o que nós somos incapazes de realizar. Ele viveu uma vida perfeitamente santa, sem pecado, se tornando a justiça por meio do qual nós somos salvos, a justiça que é imputada a nós através da fé. Mateus 5, o Senhor Jesus Cristo disse assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Ele vem em obediência à lei. Paulo fala aos Gálatas que ele nasceu sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então parece que o contexto aqui, ele aponta para as duas coisas. Cristo é o fim da lei. Ou seja, o que Israel falhou é reconhecer que toda aquela lei apontava-os, direcionava-os para Jesus Cristo, o Messias prometido, que eles então tinham que crer nele. Israel falhou não perceber que toda aquela lei era impossível de ser cumprida por eles e que eles precisavam de um substituto. Jesus veio para o substituir, fazer justiça, para realizar. Então é por isso que ele também termina dizendo aí no texto, né, o que Jesus Cristo traz para nós. Ele diz aí: para a justiça de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo se torna então a base da nossa justificação. Nós somos declarados justos por causa da justiça que nós ganhamos em Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer? Crer nele. A lei aponta para isso. Creia no Messias enviado. Creia nele como seu Salvador. Então a Bíblia aponta aqui para Cristo, a exclusividade de Cristo, a necessidade da fé em Jesus Cristo para a salvação. Esse foi o deslize de Israel. Concretizou-se nisso, em rejeitar Jesus Cristo, o Messias prometido. Aquele para o qual a lei apontava, aquele para o qual todas as promessas do Antigo Testamento apontavam, todos os tipos do Antigo Testamento apontavam. Aquele que cumpriu com perfeição o que a lei do Antigo Testamento exigia. Ele fez, ele foi justo, sem pecado diante de Deus. Aquele que foi chamado, Jeremias 23, como Senhor, justiça nossa. Jeremias 23:6 diz assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jesus Cristo é o único Salvador. Aqueles que deslizam em Cristo, tropeçam em Cristo, perdem a única oportunidade de salvação que existe para o ser humano. E a pergunta é: o que você está fazendo de Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Essa é a pergunta aqui. Você está sendo zeloso por outras coisas, outras religiões, outras ideias que são desaprovadas na Escritura, que são contrárias a Jesus Cristo? Você está rejeitando isso? Pense nisso. Eu quero terminar essa mensagem ainda trazendo aqui mais uma reflexão, um alerta, na verdade, para uma conduta pecaminosa. A conduta daquelas pessoas que têm entendido que as doutrinas da graça, a soberania de Deus, e entendem que essas doutrinas, assim, elas são essenciais para um verdadeiro evangelho, uma verdadeira fé cristã, uma verdadeira ortodoxia. São pessoas que se tornam extremamente exigentes na sua confissão teológica. Tem surgido pessoas assim em nosso tempo, especialmente entre igrejas que reconhecem-se na identidade reformada. E essas pessoas tornam-se discriminadores da comunhão, na comunhão com os cristãos. São pessoas que dizem assim: esse sujeito aqui, né, ele é de outro pensamento religioso, ele não entende a soberania de Deus na salvação, ele não expressa da maneira como eu expresso, que é a maneira bíblica. Mas é uma pessoa que não é um crente, ou é um crente assim, de menor qualidade. São pessoas que tendem, com o tempo, a se tornarem indiferentes com a verdadeira evangelização.
e passam a ficar assim totalmente comprometidos em tentar fazer com que pessoas professem soberania de Deus, eleição condicional e uma série de doutrinas da Escritura Sagrada aliadas com aquilo que se chama de calvinismo. Pessoas que tornam-se insensíveis quanto à perdição de pessoas. Com o tempo, param de preocupar-se com a salvação de pessoas. Dizem assim, Deus é soberano, está na mão dos eleitos. Essa é uma conduta totalmente reprovada nas Escrituras Sagradas. Essa conduta tem sido nomeada de uma maneira, julgo eu, muito infeliz, de hipercalvinismo. Então, um termo que traz a ideia de algo extremado, e é justo isso, mas que, à primeira vista, quando as pessoas ouvem, passa a ideia de ser algo assim apurado, mais excelente. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, eu estou lendo agora um negócio, o cara diz que é hipercalvinismo, isso deve ser bom demais, né? Algo melhor, mais apurado. E, na verdade, o nome disso deveria ser alguma coisa como calvinismo distorcido, ou calvinismo contaminado. A pessoa que entra nesse tipo de conduta, de prática, dentro do cristianismo, ele tem sempre por marca asseverar um zelo pelo Evangelho, pelas doutrinas da graça. E sobre esse pretexto, combate os cristãos salvos em Cristo, que são denominados arminianos ou que estão indefinidos quanto à sua posição teológica, no que diz respeito à soteriologia, alegando até que as pessoas não são salvas porque elas não creem em alguns pontos específicos da teologia cristã. Olha que coisa. Sobre esse pretexto de zelo para com o Evangelho e as doutrinas da graça, essas pessoas atacam aqueles que têm uma confissão religiosa calvinista, mas que não compartilham coisas das suas ideias extremadas, dizendo o seguinte, a esses calvinistas aí, eles estão negando o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho fala da soberania de Deus sobre todas as coisas. Sobre esse pretexto de zelo pelo evangelho, pelas doutrinas da graça, essas pessoas negam Cristo. Podem chegar a negar Cristo uma vez que a salvação deixa de estar ligada a Jesus Cristo e a sua obra apenas, para estar ligada a uma construção doutrinária exata quanto à soberania de Deus, a pecaminosidade humana, a expiação limitada. Isso é sério. Isso é um perigo real para nós. O diabo ele sempre usa as brechas. A intenção dele com as igrejas é sempre promover o erro, a corrupção, o desviar. Irmãos, a fé reformada, os 5 pontos do calvinismo, ou as chamadas doutrinas da graça, elas são um entendimento bíblico a respeito da salvação, da soteriologia, usando um termo aqui teológico, da teologia da salvação. Mas as doutrinas da graça não são o evangelho propriamente dito. De modo que a sua compreensão exata não é necessária para a salvação de uma pessoa. Não é o evangelho. O evangelho é a mensagem, lembre disso, na Bíblia, o evangelho ele é uma mensagem que leva a pessoa a crer que leva a pessoa a crer que ela é um pecador, indigno diante de Deus, merecedor da condenação eterna diante de um Deus santo. Isso é o evangelho, é uma mensagem que leva a pessoa a crer que ela é pecadora sim. O evangelho é uma mensagem que leva a pessoa a crer que a expiação dos pecados, ela é realizada por Jesus Cristo somente, lá na cruz do Calvário. O evangelho é a mensagem que faz a pessoa reconhecer isso. O meu pecado foi pago, ele pode ser perdoado mediante o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E ponto final. O evangelho é a mensagem que leva a pessoa a reconhecer isso. O evangelho é a mensagem que leva a pessoa, então, a crer em Jesus Cristo como seu único salvador pessoal. Sem mediação humana, sem mediação ritualística, sem passar pela autorização da igreja, sem necessitar de uma construção teológica vigorosa sobre a obra da salvação. O Evangelho é a mensagem que leva a pessoa, como o carcereiro lá em Filipos, a dizer, eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que leva, então, a pessoa a crer em Jesus Cristo
e então crer que recebeu o perdão de pecados e vida eterna por Jesus Cristo somente. O Evangelho é a mensagem que leva a pessoa a crer que ela é salva pela graça somente, sem mérito seu, sem obras próprias, que a sua vida é inadequada, que o que ela pode fazer é inadequado, então ela depende de Jesus Cristo, é graça de Deus em Cristo Jesus. Então, para ser salvo, a pessoa precisa entender e crer em depravação total? Não. Ela precisa crer que ela é uma pecadora diante de um Deus Santo que precisa de Deus. A pessoa precisa crer e entender eleição incondicional. Não precisa, não. Ela precisa crer que Cristo Jesus é o Salvador que foi enviado ao mundo dela. Que ela pode ser salva em Cristo se ela crer nele. Para ser salva, a pessoa precisa entender e crer em expiação limitada? Não, ela precisa crer apenas em expiação pessoal. Ou seja, do seu pecado, que lá no Calvário Jesus morreu pelo pecado dela. Para que ela seja salva, ela precisa crer nisso. Ela precisa, para ser salva, entender e crer em uma graça irresistível? Não. Ela precisa apenas entender que salvação não é por obras, que não vai depender do que ela faça, mas depender do que Jesus Cristo fez por Deus. O que Deus fez por Jesus Cristo, ali na cruz por ela. Para ser salva, a pessoa precisa entender e crer em perseverança dos santos? Não. Ela precisa apenas de ter se tornado santa. De ser um santo, no sentido bíblico, de convertido, de fazer agora parte do povo santificado por Deus em Jesus Cristo, um povo que é sem culpa, agora sem pecado. Tanto é que nas Escrituras, especialmente o apóstolo João, seus escritos, ele vai falar a respeito disso, tratar disso, mostrando que existe a necessidade de você confirmar pessoas na certeza de salvação. Porque embora creiam estejam salvas, elas ainda estão com dúvidas sobre a sua perseverança. Então precisam ser fortalecidas na sua confiança de salvação para que deixem de estar inseguras. Então isso é muito claro na Escritura Sagrada. Vamos cuidar. Não abrace essa conduta zelosa. Mas olha, os 5 pontos, as doutrinas da graça, se não for ir. Desequilíbrio, radicalismo, crueldade, discriminação, prejuízo. A comunhão da igreja ao povo de Deus, distanciamento do verdadeiro evangelho, encobrimento de Jesus Cristo. Há uma série de coisas que vêm na esteira disso. Perigosíssimo. E eu quero terminar chamando sua atenção aqui. Em geral, as pessoas que abraçam essa conduta, elas tendem a se tornar pessoas frias e indiferentes para com a situação espiritual daqueles que ainda são perdidos. Isso é sintoma de desvio da fé e do verdadeiro evangelho. Paulo não é frio. Depois de apresentar o capítulo 9 de Romanos, onde ele apresenta a soberania de Deus de forma tão contundente, ele então abre o capítulo 10 falando para os irmãos, o que eu desejo é que essas pessoas sejam salvas. Eu oro pela salvação delas, eu suplico a Deus pela salvação delas. Ele não é frio. Você não pode classificá-lo aqui como um hipercalvinista que fica asseverando a soberania de Deus como a única verdade espiritual, como a doutrina suprema. Não, ele abre o texto agora e ele vai focar na responsabilidade das pessoas. E ele vai falar, todo aquele que crê será salvo. Ele almeja pela conversão das pessoas, ele prega e convida as pessoas ao arrependimento. Ele vai falar aqui que ele tenta até por meio de ciúmes, de despertar ciúmes no povo de Israel, porque quem sabe eles examinem de novo melhor Jesus Cristo e abracem a Cristo. Então tome cuidado. Esse tipo de zelo não é bem-vindo. Ele se torna pecaminoso e ele não será tolerado aqui na nossa congregação. Vamos ficar de pé. Oramos.